Querida igreja, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus continue repousando sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E como é bom podermos descansar na palavra do Senhor. Palavra essa que nos traz esperança, refrigério, conforto e a certeza de que Deus tem algo muito melhor guardado para todos nós. Por isso vamos refletir como Deus transforma caos em esperança. E eu quero usar uma das histórias que acredito ser uma das mais tristes. Pela riqueza de detalhes que esse texto bíblico traz, a gente percebe um momento de crise em Samaria terrível, mas muito parecido com o que estamos vivendo hoje. Eles não podiam sair de casa. Eles estavam presos, confinados dentro de casa e começam a passar por um dos momentos mais terríveis. E a Bíblia registra esse momento, a Bíblia nos mostra esse momento no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do 24. Gostaria de ler o texto todo com os irmãos, mas acredito que não teremos tempo necessário para isso, por isso peço que você leia do 6:24 até o 7:20, para entender com mais detalhes como foi esse momento. Eu vou estar apenas mostrando alguns textos selecionados. A gente vai estar lendo apenas algumas partes selecionadas do 6:24 até o 7:20. Mas esse momento todo ele começa ali em Samaria quando Ben-Hadad, rei da Síria, isso diz no versículo 24, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Como ele não podia entrar em Samaria, a estratégia dele foi: vamos fazer um acampamento ao redor de Samaria. Eles não poderão sair para pegar água, para cultivar, para pegar alimento, não poderão sair, e isso vai fazer ou com que eles morram de fome, ou com que eles tenham que sair da sua cidade para vir guerrear conosco. E ele estava em vantagem. A cidade de Samaria estava sofrendo, mas estava sofrendo tanto que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. Uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. E também um copo de esterco de pomba era vendido por 5 ciclos de prata. Veja que crise terrível. Veja que momento terrível assolou a cidade de Samaria. Nos momentos de crise, meus irmãos, todos nós sofremos, ricos e pobres. Os que tinham um pouco mais de condição naquela época, que ainda tinham alguma coisa guardada, alguma reserva financeira, não estavam comprando peixe, carne, essas coisas, não. Estavam comprando cabeça de jumento e esterco de pomba. Os pobres viveram uma situação terrível. E esse texto também vai nos mostrar. Acompanhe comigo o que diz o versículo 26 do capítulo 6 do segundo livro de Reis. Quando o rei de Israel ia passando pelo muro, uma mulher gritou: socorro, ó rei, meu senhor. A resposta que esse rei deu foi: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te socorrer? A cidade estava passando por um momento de crise tão terrível que nem mesmo o rei poderia socorrer nenhum daqueles habitantes. O rei estava andando ali para ver aquela situação terrível que assolava a cidade, de tristeza, de caos, de desgraça humana, e uma mulher gritou: socorro, ó rei. E aqui é um dos momentos que mais dói o meu coração quando leio. É quando vai mostrar qual é o relato dessa mulher. Por que ela está pedindo socorro? Preste bastante atenção. Quando o rei pergunta o que você tem, no versículo 28, ela diz assim: porém o rei perguntou: o que tens? Ela disse: esta mulher me disse, apontando para outra, dá o teu filho para que o comamos hoje e amanhã comeremos o meu.
Aqui eram os pobres que não podiam comprar o esterco, que não podiam comprar a cabeça do jumento. Veja o nível da desgraça que eles chegaram de comer o próprio filho. Duas mães. Nós que somos pais, você que é pai, que é mãe, isso nem se passaria pela sua cabeça. Mas eles já estavam há vários dias sem comer, estavam buscando uma solução, e uma solução desesperadora. Aquela mulher não estava reclamando ao rei, não estava dizendo ao rei que queria que aquelas crianças ficassem vivas, não. Ela estava reclamando porque não comeram o filho da outra. A crise faz com que algumas pessoas tomem decisões erradas. Por isso, a primeira coisa que eu queria te dizer é, no momento de crise, não tome decisões erradas. Não se precipite. Não faça coisas que amanhã ou depois você venha se arrepender. Porque é um momento de crise. Vai passar. Aquelas mulheres, no dia anterior, haviam comido uma criança. Que crise. Que momento difícil. Que tristeza lermos esse relato bíblico. No 29 ela diz: cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: dá o teu filho para que comamos, mas ela escondeu o menino. Ela não estava querendo uma outra solução, não. Ela queria comer agora o filho da outra. Meus irmãos, como é terrível quando tomamos decisões erradas no meio da crise. Essas duas mulheres se reclamaram ao rei porque faltava ainda comer uma criança. O rei, quando escuta tudo isso, se entristece de tal forma que tira as suas vestes e as pessoas viram que ele vestia pano de saco por debaixo da pele. Isso naquela época representava humilhação. Humilhação total. E o rei, logo o rei, estava se humilhando porque ele não via como sair dessa situação. Sabe, talvez seja esse o nosso caso hoje. Talvez a gente olhe para frente e não consiga enxergar qual é a solução. Ninguém nos disse quando é que tudo isso vai acabar. Ninguém colocou ainda no calendário uma data que a gente vai poder voltar tudo ao normal. São tantas incertezas, são tantas coisas que ainda nos fazem ficar em casa, que fazem com que pessoas que precisam ir trabalhar, os serviços essenciais estejam indo, mas sem nenhuma certeza, sem saber quando tudo isso vai acabar. E aqui eles viviam isso, e por isso o rei tira as suas vestes e se humilha, e se joga no chão. E sem nenhuma esperança de que o amanhã pudesse ser melhor, ele então diz que vai matar Eliseu. E aí ele diz: nós estamos esperando em Deus. Mas se isso não é castigo do Senhor, por que eu teria que esperar em Deus? Isso ele diz no versículo 33. Isso é um castigo do Senhor. Que razão teria eu para esperar no Senhor? Tudo que aquele rei achava que poderia acontecer, já tinha acontecido. As maiores desgraças no meio do seu povo aconteceram. Ele viu. Quando ele olha para aquelas duas mulheres brigando para comer o filho da outra, ainda para ele aquilo dali foi a gota d'água. E ele diz que vai matar Eliseu porque Eliseu era um homem de Deus. Era um homem que trazia as palavras do Senhor. E ele disse: isso é castigo do Senhor, então eu vou matar Eliseu, porque do que adianta esperar no Senhor? Mas nós temos que esperar no Senhor. O Salmo 40 nos diz isso: esperei com paciência no Senhor. Descanse no Senhor. Deposite toda a sua confiança no Senhor.
Na crise, por mais difícil que esteja, não desista de esperar no Senhor. Relembrando, na crise, não tome decisões erradas. Não tome decisões erradas. O mensageiro, então, chega até Eliseu e quando ele vem chegando até Eliseu, Eliseu diz para os que estavam com ele que viria alguém para tentar matá-lo e que não abrissem a porta, não deixassem ele entrar. E aquele mensageiro então chega. Vem então a palavra do Senhor a Eliseu, no capítulo 7, versículo 1, e diz assim, preste bastante atenção nisso. Então Eliseu disse, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã. Eu queria focar com você alguns minutos nessa palavra amanhã. A palavra do Senhor, ela nos garante que o Senhor tem um amanhã reservado para a gente, que olho nenhum viu, que ninguém nunca nem se passou pela cabeça do homem. Deus, ele tem um lugar para todos nós que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá nada dessas coisas que são aqui dessa terra, porque a palavra diz que todas essas coisas elas são passadas. E só isso já nos seria suficiente para descansar nele. Só isso já nos seria suficiente para abrir um sorriso em meio ao caos. Só isso já seria suficiente para encarar a crise como apenas um momento passageiro. Tem uma música que diz que por que será que o choro vem se o fardo é de algodão? Quando a gente começa a olhar para o amanhã, para as coisas que Deus tem para cada um de nós, as coisas dessa vida perdem todo o sentido, todo o valor, todo o nosso medo se vai porque a gente sabe que nada pode tirar essa alegria dos nossos corações e a palavra do Senhor diz amanhã. A palavra do Senhor vem através de Eliseu para dizer para mim e para você que existe um amanhã. Existe em Deus um lugar seguro. E isso o texto bíblico diz amanhã. Amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Não são mais cabeças de jumento, não são mais estercos de pombo. Amanhã tudo vai voltar ao normal. E melhor ainda, porque agora vai ser por um ciclo a farinha, vai ser por um ciclo a cevada. Amanhã, a palavra de Deus nos garante que existe um amanhã de Deus para mim, existe um amanhã de Deus para você. Não se desespere nessa crise, não perca a sua esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança está viva. A nossa esperança é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que está sentado à destra do Pai e que cuida de nós. O seu Santo Espírito que nos consola. Ah, meus irmãos, quando podemos descansar nessa palavra, nessa certeza de que amanhã tudo vai ser diferente, a gente começa a experimentar a paz que excede todo entendimento. Amanhã, tudo vai ser diferente. Creia nisso, não desista. Não tome decisões erradas. Por isso que a nossa primeira lição sobre esse texto é: não tome decisões erradas. A segunda lição sobre esse texto é: na crise, lembre que existe um amanhã. Na crise, no momento mais difícil da sua vida, coloque na sua cabeça que amanhã
tudo vai ser diferente. Entretanto, nem todas as pessoas creem nisso. Tem muita gente que diz, mas eu já estou esperando o amanhã há tanto tempo e não chega. E esse texto bíblico, ele é um texto que parece que foi escrito para cada um de nós hoje. Porque ele também mostra que existem pessoas assim, pessoas que não têm fé, pessoas que duvidam, pessoas que dizem que nem Deus poderia fazer isso. Isso aconteceu aqui. Olhe comigo, capítulo 7, versículo 2. Mas o capitão em cujo braço o rei se apoiava, ou seja, o braço direito do rei, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Ainda que o Senhor abrisse uma janela do céu, poderia isso acontecer? Um homem sem fé, um homem que duvida da palavra do Senhor, duvida do poder de Deus. Se Deus quiser, amanhã, tudo isso que nós estamos vivendo hoje pode acabar. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Não podemos olhar para Deus como sendo um Deus fraco. O nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é forte. O nosso Deus tem todo o controle sobre tudo e sobre todos. Não podemos ser como esse homem que duvidou e que duvida e que diz que nem que Deus abrisse uma janela dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu então responde para esse homem sem fé. Ele diz assim: você vai ver, com os teus olhos, você vai ver, mas você não vai participar. Mas você não vai desfrutar do amanhã que Deus tem para esse povo. Não seja assim. Acredite na palavra do Senhor. Acredite que amanhã Deus vai fazer com que tudo seja diferente na minha vida e na sua vida. É na crise que Deus prova a nossa fé. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz isso na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, quando ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Deus está nos provando para saber o quanto somos perseverantes. Porque a tribulação, ela produz isso. Ela produz perseverança. A perseverança, sabe o que ela produz? Experiência, experiência com Deus. É no deserto que a gente vê Deus. É no deserto que a gente tem experiências com o sobrenatural de Deus. A gente precisa ter experiência com Deus. E esse momento de crise é o melhor momento para desfrutar do cuidado, do conforto, do suprimento que Deus traz sobre nós e sobre as nossas casas. É nesse momento da experiência que conseguimos ter esperança. Porque Paulo diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. É quando temos experiência com Deus que conseguimos confiar nele plenamente, sem sombra de dúvidas nenhuma. Olhe para trás quantas experiências você não tem, que você achava que era impossível. E Deus resolveu, e Deus fez, e Deus mudou. Por que que hoje seria diferente? Não será. O mesmo Deus que cuidou de cada um de nós em tantos momentos da nossa vida, continuará cuidando hoje. Creia nisso. Descanse nisso. Mas tenha experiência com Deus, para que você tenha esperança. Sabe por que um autor disse que a esperança sem experiência é uma espera preguiçosa? Pessoas que nunca tiveram experiências com Deus
não sabem o que é ter esperança. Por isso que Deus está formando em nós, está nos dando um momento de experiência singular. Porque não é só na nossa casa, não é só na nossa cidade, mas é no mundo todo. No mundo todo, Deus está trazendo experiência para que possamos ter esperança. Precisamos acreditar sempre, perseverar sempre e não duvidar. Este homem, ele duvidou. E por isso Eliseu disse, você vai ver, mas você não vai viver para aproveitar o amanhã de Deus. Só que esse texto ele vai ficando cada vez mais interessante porque Deus não trabalha da forma que a gente pensa. Deus muitas das vezes vai contra tudo aquilo que a gente imaginou que seria ou como seria para fazer do jeito dele, para que a gente não tenha como dar crédito a outros senão a ele. E Deus é um Deus muito pedagógico, ele ensina bastante. E a forma como Deus vai trazer o amanhã para essa cidade começa a partir do capítulo 7, versículo 3. Começa a partir de 4 homens leprosos. 4 homens leprosos que estavam à porta da cidade. Deixa eu te falar um pouco a respeito da lepra. A lepra não tinha cura naquela época. Então, como é que se resolvia a questão de um leproso? Ele era simplesmente afastado da cidade. Pegava-se o leproso, colocava ele à porta da cidade e ele era proibido de retornar. Ou seja, ele perdia a família, perdia amigos, perdia os parentes, perdia todo mundo. Ele ficava só. Quem agora seria a nova família dele? Outros leprosos. Então veja que eles já viviam uma situação muito difícil. Eles viviam uma crise, mas era uma crise existencial, um problema que iria acompanhá-los até a morte. Começando pelo problema da solidão, como é ruim quando estamos sozinhos. Aqueles homens, eles experimentavam isso. E não somente isso, mas eles experimentavam também viver apenas das migalhas que os outros davam. E eles tinham que avisar sempre quando estavam chegando perto de alguém. Porque como a lepra ela é contagiosa, ele não podia chegar perto de uma pessoa que estivesse sã. Por isso eles tinham que avisar. Então vejam, homens que foram colocados à margem da sociedade, homens que foram colocados fora da cidade, porque não tinha outra solução para eles. Deus vai usar esses 4 homens para trazer um novo amanhã. Veja como Deus trabalha, o agir de Deus é muito interessante e muito diferente de tudo aquilo que a gente pensa. Deus é Deus. Aqueles homens, eles começam então a conversar entre eles e pensam, vamos ficar aqui na porta da cidade até morrermos? A gente já vive uma situação difícil, a gente já vive uma situação caótica pela nossa condição de doentes, mas será que vale a pena ficar aqui na cidade esperando a morte chegar? Vamos lá para o acampamento dos sírios. Quem sabe, chegando lá no acampamento dos sírios, eles não tenham alguma coisa para a gente comer, não nos deixem viver, mas também se nos matarem, pouco importa. Nós já estamos morrendo, todo mundo dentro da cidade está morrendo, a gente aqui fora também está morrendo. Vamos para lá. Aqueles homens, então, eles começam a andar até o acampamento sírio. Só que Deus havia feito, no versículo 6, diz que Deus havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros, cavalos, como de um grande exército, de maneira que os sírios começaram a dizer uns aos outros, o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso se levantaram e fugiram e deixaram as tendas, os cavalos, os jumentos.
deixaram todo o acampamento como estavam e fugiram para salvar a vida. Deus fez com que naquela noite, na noite anterior, com que aqueles homens eles ouvissem barulhos e fossem embora daquele lugar. Isso nos lembra que Deus, Ele cuida tanto de nós que no dia anterior Ele já começa a preparar a nossa libertação para o dia seguinte. Deus já está preparando o nosso amanhã, hoje. Deus está preparando a saída para esse momento de crise, hoje. Deus já preparou o nosso amanhã através do seu Filho amado Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Deus já preparou a solução para o que nós estamos vivendo. Aqueles 4 leprosos no versículo 8, eles chegam à entrada do acampamento, não vem ninguém, aí eles entram, bebem, comem, pegam roupas, ouro, esconde tudo, voltaram para casa, pegaram mais coisas, esconderam. Veja, eles encontraram o que havia de melhor na vida e começaram então a pegar tudo, a usufruir de tudo, a comer tudo e a guardar coisas também. Eles estavam eufóricos, afinal de contas, estavam experimentando o melhor que aquela vida tinha para cada um deles. Mas é então no versículo 9 que eles chegam a uma conclusão. Começaram a dizer uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Esse dia, o dia de hoje, é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e anunciemos ao palácio do rei. Aqueles homens se encontraram com o que havia de melhor nessa vida. Poderiam ter pego tudo para eles guardado e pensado assim: aquela cidade nos colocou para fora, aquela cidade nos privou da companhia dos nossos familiares, dos nossos amigos, aquela cidade nos tirou o bem mais precioso que tínhamos, que era a comunhão com os nossos. Por que deveríamos voltar e dizer que o cerco não está mais aqui? Aqueles homens chegam à conclusão de que hoje é dia de boas novas. E o que é o Evangelho? Evangelho é boas novas. É quando nós encontramos o bem mais precioso das nossas vidas. É quando nós encontramos aquilo que renova a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso sorriso. É quando a gente olha para tudo que está ao nosso redor e não consegue enxergar como sendo um problema maior do que aquilo que nós já possuímos. Isso sim são coisas que devemos anunciar. Não podemos nos calar, mesmo na crise. Nós já nos encontramos com o bem mais precioso, encontramos com aquilo que transformou as nossas vidas, que nos tornou pessoas felizes, completas. Aqueles homens não tinham mais nada que estivesse faltando, mas eles entenderam que aquele momento não era momento de se calar, não era momento de guardar para si, mas sim era momento de anunciar aquilo que Deus havia feito. E se nós nos calarmos, certamente o castigo virá sobre nós. Nesse momento de crise, aproveite, Deus está nos dando oportunidades para libertar famintos. Somos como esses leprosos, temos os nossos problemas, temos os nossos defeitos, temos as nossas preocupações, temos os nossos medos. Sim, todos nós temos, mas nós encontramos o bem mais precioso, encontramos aquilo que mudou a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, que nos deu a paz que excede todo o entendimento. Nós encontramos Jesus Cristo e não podemos nos calar. Não podemos guardar essa verdade maravilhosa só para nós mesmos.
Por isso no versículo 10 eles foram e gritaram e falaram e disseram: fomos ao acampamento dos sírios, não tem ninguém mais lá, abram as cidades, corram para esse acampamento, tudo ficou lá, lá tem comida, tem cavalo, lá tem tudo, tudo que vocês precisam agora. Alguns ainda ficam com medo de sair, pensam, não, é uma cilada, eles estão armando alguma coisa para nos prenderem, para nos pegarem. Só que chegam à conclusão de que não tem saída, tem que confiar, tem que ir. Então mandam uma comitiva. A comitiva chega até o acampamento, vê que tudo estava lá, que os sírios tinham ido embora. Retornam, chamam toda a cidade. E acontece uma coisa interessante. Lembra daquele homem que duvidou? Aquele homem que era o braço direito do rei, que duvidou da palavra do Senhor. Este homem, a palavra de Deus diz que no versículo 17, quando as pessoas foram saindo da cidade para ir para o acampamento sírio, atropelaram aquele homem na porta e ele morreu. Mas ele morreu porque ele duvidou. Ele morreu porque ele não acreditou, porque ele não teve fé. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não morra, nem fisicamente e nem espiritualmente, por não crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. Essa palavra é uma palavra de esperança, para que possamos ser lembrados que Deus continua no controle e no domínio de todas as coisas. Por isso, 5 lições que aprendo através desse texto bíblico e queria compartilhar rapidamente com você para encerrar essa mensagem. A primeira é que na crise não tome decisões erradas. Esse momento é um momento difícil, mas você ainda pode usar a sua cabeça para pensar antes de tomar alguma decisão, principalmente se essa decisão envolver outras pessoas. Não tome decisões erradas. Na crise, lembre que existe um amanhã. Tudo pode estar ruim hoje, mas amanhã Deus pode fazer com que tudo seja diferente. Não duvide, creia. Na crise, não perca a sua fé. A fé é o que nos faz acreditar naquilo que não estamos vendo. Hebreus 11 diz isso. Fala sobre a fé. Leia Hebreus 11 e não perca a sua fé. Porque nós andamos, nós caminhamos e nós trilhamos um caminho ao qual não estamos vendo, mas cremos. Cremos porque o nosso Deus é real, é vivo e já fez muita coisa por cada um de nós. Por isso continuamos crendo. Na crise, Deus quer te usar. Deus quer te usar para ser o porta-voz da esperança. E eu queria te desafiar a ser o porta-voz da esperança na vida de alguém que está sofrendo. Alguém que está passando por um momento dificílimo. E Deus já te mostrou essa pessoa, Deus já revelou a você quem é ela. Mas você ainda não abriu a boca. Você não pode se calar. Você não pode guardar o bem mais precioso que você já encontrou só para você. Deus quer que você compartilhe. Por isso, aproveite. Porque Deus quer usar leprosos para alimentar os famintos. Deus quer me usar e Deus quer te usar para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Nessa crise, você tem muito a dar aos outros. Você tem muito mais a dar do que a pedir, porque você já tem o bem mais precioso. Compartilhe, seja instrumento de Deus. E a última coisa que aprendo com esse texto é que na crise cumpra o seu dever. Qual é o seu dever? É fazer aquilo que Deus te mandou. É fazer aquilo pelo qual Deus te criou. É fazer aquilo que Deus já está fazendo no mundo, reconciliando todas as coisas com Ele mesmo. Seja canal de bênção, seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Porque logo, logo, tudo isso vai passar. Talvez exista alguém aqui que nos assiste que ainda não tenha encontrado essa esperança.
E hoje eu quero ser canal de bênção na tua vida e dizer que esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o presente de Deus, que nos garante um amanhã e um futuro. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Jesus Cristo é essa garantia. Nós temos um amanhã reservado para cada um de nós. E Deus quer também te presentear. Não duvide. Não seja como esse homem que disse que nem que Deus abrisse as janelas dos céus. O nosso Deus é infinitamente mais poderoso. Não se compara o seu poder. O nosso Deus é quem controla todas as coisas e é o dono de tudo. Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode nos dar um amanhã diferente. Eu queria te convidar a crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Nós já encontramos algo que é melhor do que a cura para o Covid-19. Nós encontramos a cura para o pecado que nos dá acesso à vida eterna com Deus. Jesus Cristo é esse presente de Deus para a humanidade, que nos tira das nossas dores, dos nossos medos, das nossas decepções e nos coloca sobre um caminho de paz, firmado por Ele e pelo seu poder. Jesus diz: eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nosso Deus está vivo e Ele trouxe essa mensagem de esperança aos nossos corações. Deus é a esperança para o mundo e nós somos os agentes de esperança. Que não nos calemos, que anunciemos e que possamos continuar desfrutando dessa paz que excede todo o entendimento, porque na hora da crise, Deus não nos deixa sozinhos. Que Deus te abençoe, que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que o Evangelho continue sendo as boas novas de grande alegria na minha vida e na sua vida. Amém.